Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então, nessa aula nós vamos falar sobre vetores no RN, operações com os vetores, notação e propriedades. E vamos falar de um conceito super importante, que é independência linear de vetores no RN em geral. Então, assim, baseado na experiência que nós tivemos lá na geometria, do R2 e do R3, composição de forças, definição de vetores, a gente vai definir um vetor num espaço RN qualquer, com N variáveis, com dimensão N, com N entradas, né? Então, um vetor, basicamente, um vetor do RN é uma lista ordenada com N entradas em R, né? Cada entrada em R. E aí, bom, você pode pensar num vetor como um vetor linha ou num vetor coluna de N entradas. Então, basicamente, um vetor linha é uma linha de uma matriz, um vetor coluna, uma coluna de uma matriz coluna. Então, basicamente é isso. Um vetor é uma lista ordenada de N números reais. E aí, bom, como é que você soma vetores? Você soma vetores somando coordenada a coordenada. Como é que você multiplica vetores? Você multiplica vetores, não, perdão. Como é que você multiplica? Como que a gente multiplica um vetor por uma constante? Ou multiplica cada entrada do vetor pela constante, pelo número real. Bom, isso tudo foi feito baseado na experiência que nós tivemos do R2, do R3, a definição vem mais da física, a motivação, e aí você estende essa definição para o RN a partir das propriedades que nós vimos lá do R2 e do R3. Com essa definição e olhando para vetor como matriz linha ou matriz coluna, que tem a mesma questão, é só de notação, tem a mesma estrutura algébrica, então os vetores têm essa propriedade. Olha, a soma de vetores ela é comutativa. Por quê? Porque a soma de matrizes assim o ela é associativa com relação à soma. Existe um vetor nulo, que é todas as entradas sendo zero. Existe um vetor oposto, que somado com o vetor dá zero, dá o vetor nulo, que é só trocar todas as entradas menos ela, Pegar os opostos das entradas, quando você somar vai dar zero em cada entrada. Ela é associativa com relação à multiplicação por escalar, distributiva com relação à soma, multiplicação por escalar com relação à soma. Então, todas essas propriedades que valem lá para a soma, todas as propriedades que valem para a operação de soma e multiplicação por escalar de matrizes, também valem para vetores, e essas propriedades são que definem os espaços vetoriais. A gente vai ver espaços vetoriais mais gerais, que são os espaços vetoriais Rn. Bom, então são coisas simples, a gente já viu isso para matriz, já viu isso para vetores no R2, no R3. A gente não vai provar que isso vale aqui, porque realmente não tem sentido fazer isso novamente. Tá certo? Bom, aí vem um conceito super importante de o que é uma combinação linear de vetores. Então, basicamente, um vetor é combinação linear de outros se existem números reais, x1, x2 até xk, tal que esse vetor é a soma de escalar vezes os vetores dados. É x1v1 mais x2v2 mais x3v3 mais xkvk, isso dá o v. A gente diz então que o v é uma combinação linear dos VIs. Você consegue escrever o v como combinação linear dos VIs. V1 até vk. Bom, nem sempre isso é possível, nem sempre um vetor é combinação linear de vetores dados. Dados, três vetores, um ser combinação linear dos outros dois, isso nem sempre é verdade. E aqui está um exemplo e a gente vai começar a enxergar isso. Eu tenho o vetor V1 e o vetor V2. Peguei no R3, porque a gente consegue visualizar isso. Eu vou mostrar a geometria disso daqui a pouco lá no GeoGebra. A pergunta é, esse vetor V é combinação linear desses dois? Bom, já dá para ver que não, mas eu quero fazer uma continha aqui para mostrar que não.
Que a pergunta é, existem x1 e x2 reais pertencentes a R, tais que o x1V1 mais x2V2, isso aqui é igual a V? Bom, então eu estou dizendo assim, olha, que x1 vezes o vetor 1, 0, 0. Estou olhando para esse vetor como um vetor coluna. Mais x2 vezes o vetor 1, 1, 0 tem que dar o vetor V de coordenadas 2, 3 e 2. Bom, dizer isso é equivalente a dizer que a matriz 1, 0, 0, 1, 1, 0 vezes o vetor x1, x2, se é possível, né, esse sistema ter solução. 2, 3. Bom, de cara a gente já sabe que esse sistema não tem solução. Por quê, né? Porque você precisa aqui, ó, que esse sistema, para ter solução, 0, 0 vezes x1, x2 tem que ser igual a 2, né? 0 igual a 2. Precisa existir x1, x2 reais, tal que 0 é igual a 2. Isso aqui não ocorre. Então não existem, né, x1 e x2 reais, tal que x1V1 mais x2V2 deu V. Né? Isso significa o seguinte, olha, não existem, esse sistema não tem solução. A resposta aqui é não existem. Eu vou mostrar geometricamente o que isso significa olhando lá para o GeoGebra. É o seguinte, olha, eu tenho aqui o vetor V1, que é o vetor 1, 0, 0, ele está aqui. Eu tenho aqui o vetor V2, que é o vetor 1, 1, 0, que está aqui. E aí eu pergunto se esse vetor V, que é esse aqui, ó, 2, 3, 2, ele pode ser escrito como combinação linear desses dois. Bom, a gente já viu que não, mas a resposta geométrica para isso é porque esse vetor aqui está fora do plano gerado pelos outros dois. Olha, esse vetor W aqui, ó, vou mostrar ele ali. Ele se escreve como sendo alfa V1 mais alfa V2, onde alfa e beta são números reais quaisquer. Eu vou mostrar. Quando você varia o alfa e o beta, aquele vetor lá, a soma do alfa V1 mais beta V2, nunca sai do plano. Tá vendo? Nunca sai do plano. Então, as combinações lineares desses dois vetores estão sempre no plano gerado pelos dois ali. Está sempre no plano gerado pelos dois. Isso significa dizer que se um cara estiver fora, ele nunca vai ser combinação linear desses dois, porque o conjunto das combinações lineares vai dar exatamente o plano gerado pelos dois. Esse cara aqui está fora. Se eu quiser que um vetor seja combinação linear desses dois, eu precisaria pegar ele aonde? Precisaria pegar ele nesse plano, nesse caso aqui é o plano XY. Vamos voltar lá. Com essa definição, a gente já consegue definir o conceito de independência linear. A gente diz o seguinte, olha, um conjunto de vetores do Rn, né, S, um conjunto de vetores, é dito linearmente independente, ou LI, a gente vai usar muito essa expressão, né, eles são LIs. Se essa equação homogênea, ou se esse sistema homogêneo tiver só a solução trivial, então esses caras são linearmente independentes. Ou seja, eu não consigo escrever nenhum deles como combinação linear dos outros. Porque para passar esse cara para o lado de lá e escrever um deles como combinação linear dos outros, eu preciso que um desses elementos aqui seja diferente de zero, para eu poder passar dividindo. Né? Então, dizer isso é equivalente a dizer que nenhum vetor é combinação linear dos demais. Nesse conjunto aqui, nenhum vetor é combinação linear dos demais. E isso é equivalente a dizer o quê? É equivalente a dizer que a única combinação linear desses vetores que dá o vetor nulo é a combinação linear nula. Que é equivalente a dizer que se você olhar para esse sistema que tem os vetores aqui V1,
V2 nas colunas, né? Aqui nas colunas. V3 até VK multiplicado pelo vetor x1, x2 até xk. E esse sistema homogêneo tem solução única. É equivalente a dizer isso. E aí, como ele é homogêneo, a solução única é a solução zero, né? A solução trivial. Bom, quando isso não ocorrer, ou seja, quando existir uma combinação linear não nula, ou seja, quando esse sistema tiver uma solução não nula, um vetor vai poder ser escrito como combinação linear dos outros. Porque como esses caras aqui não são todos nulos, você pega um dos elementos que é diferente de zero e joga ele para o outro lado, e você vai poder passar a constante dividindo porque ela é diferente de zero. E aí você vai ter aquele V como combinação linear dos outros. Quando isso acontece, quando um vetor é combinação linear dos outros, a gente diz que esse conjunto ele é linearmente dependente, ou que os vetores são linearmente dependentes entre si, né? O conjunto inteiro é linearmente dependente. Um exemplo, olha, os vetores EIs, E1 igual a 1, 0, 0, E2, coordenadas 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, até o vetor EN, coordenada 0, 0, 1. Esses vetores formam um conjunto linearmente independente, né? O S, conjunto dos vetores E1 até EN, esse conjunto é LI. Porque, é claro, quando você olha para x1, E1 mais xn, EN igual ao vetor nulo, procura a solução desse sistema homogêneo, isso é equivalente a matriz identidade vezes o vetor x igual a zero, igual ao vetor nulo. E isso é equivalente a dizer que x é zero, ou seja, só tem a solução nula. O x é quem? X é o vetor x1 até xn. O conjunto dos vetores canônicos, né, do Rn, são LIs. Uma coisa importante é o seguinte, olha, n mais 1 vetores. Na verdade, eu vou colocar assim, ó, n mais k vetores de Rn são LD. Se eu tiver, por exemplo, 4 vetores no R3, 5 vetores no R3, 6 vetores no R3, mais do que 3 vetores do R3, eles são sempre LD. O conjunto formado por eles é linearmente dependente. Se eu olhar para 5 vetores no R4, eles são linearmente dependentes. 10 vetores no R8, eles são linearmente dependentes. Por quê? Bom, porque eu vou ter um sistema, vamos pensar, eu vou pegar aqui V1, V2 até Vn, Vn mais K, Vn mais K. Quando eu olhar para esse sistema x1, V1 mais x2, V2 mais xn mais k, Vn mais k igual a zero, esse sistema homogêneo, ele vai ter quantas equações? Ele vai ter n equações, né, que é o tamanho das colunas. Ele vai ser um sistema assim, ó, V1, V2 até Vn mais k. O tamanho desses vetores é a quantidade de linhas. Então, ele vai ter n equações, que é a quantidade de linhas, e quantas variáveis? x1, x2 até xn mais k. N mais k variáveis. E ele é um sistema homogêneo que tem mais variáveis do que equações. Certamente, um sistema homogêneo com mais variáveis do que equações, esse sistema tem solução não nula, tem solução não trivial. Na verdade, ele tem infinitas soluções. Um sistema homogêneo com mais variáveis do que equações tem infinitas soluções.
Bom, então se eu quiser responder se um conjunto de vetores é linearmente independente ou não, na prática o que eu tenho que fazer é resolver um sistema linear homogêneo. Qual sistema linear? Você coloca esses vetores nas colunas da matriz dos coeficientes e resolve um sistema AX igual a zero. A matriz dos coeficientes A é formada por esses vetores formados nas colunas. Se esse sistema tiver solução não nula, o conjunto é linearmente dependente. Se a única solução for a solução nula, esse conjunto é linearmente independente. Então, mas a gente já viu que você só tem um conjunto linearmente independente se o número de vetores for menor do que a dimensão do espaço, menor ou igual. Você não pode ter, né, n mais 1 vetores LIs no espaço Rn. Uma outra coisa importante, uma proposição importante, que também tem a ver com o sistema linear, é o seguinte, olha. Um conjunto de n vetores do Rn, V1, V2, até Vn, vetores do Rn, são Li ou formam um conjunto linearmente independente, se somente se o determinante da matriz que tem esses caras nas colunas, Vn, esse determinante é diferente de zero. Por quê? Bom, se eles são LIs, é equivalente a dizer que o sistema que tem esses caras nas colunas, o sistema homogêneo, tem solução única. Mas um sistema quadrado homogêneo, porque você tem n vetores, né? N colunas, você tem uma matriz n por n. Então, um sistema homogêneo com matriz dos coeficientes quadradas tem solução única se somente se o determinante da matriz for diferente de zero, porque ter solução única significa dizer que a matriz é invertível. Então, n vetores do Rn são LIs se somente se o determinante da matriz formada colocando esses vetores nas colunas, né, é diferente de zero. Bom, mas aí é claro que como o determinante da matriz é igual ao determinante da transposta, se você colocar os vetores nas linhas e o determinante também for diferente de zero, significa que também eles são LIs. Bom, um exemplo aí é o seguinte, olha, imagina que a gente tem três vetores, do R3, V1, V2, V3. Aí eu quero saber se esses vetores são LIs. O que eu faço? Escrevo a matriz A com esses vetores nas colunas, né? 1, 2, 5, 7 menos 1, 5, 1 menos 1, menos 1. Calculo o determinante. Nesse caso, o determinante é zero. Não vou fazer a conta, vocês podem fazer, o determinante é zero. O que significa isso? Bom, se o determinante é zero, significa que esse conjunto, né, de vetores é linearmente dependente. Bom, então, se a gente quiser escrever um vetor como combinação linear dos outros, o que a gente tem que fazer? Encontrar uma solução não nula para o sistema homogêneo, AX igual a zero. Bom, esse sistema a gente vai resolver escalonando a matriz do sistema, porque como ele é homogêneo, eu não preciso escalonar a matriz aumentada. Então vamos escalonar a matriz A. Escalonando, a gente obtém essa matriz aqui. Também não vou fazer o escalonamento. Bom, aí, uma vez que a forma escalonada da matriz A é essa, uma solução do sistema vai ser o quê? A variável x3 é livre, a variável x1 e x2 são fixadas por x3. Então, quem é a variável x2? Menos 1/5 de x3. x3 é alfa. E quem é a variável x1 é 2/5 de x3, chamei x3 de alfa. Então, esse é o conjunto de solução desse sistema homogêneo. Uma solução não nula seria o quê? Seria alfa igual a 1, por exemplo. Então, alfa igual a 1 está aqui, multiplicando V3. O alfa igual a 1, x2 vai dar menos 1/5. Alfa igual a 1, o x1 vai dar 2/5. Então, o que significa isso? Bom, significa que 2/5 de V1 menos 1/5 de V2 mais 1 V3 é igual a zero. Isso aqui significa dizer, o zero aqui é o vetor nulo, né? Isso aqui significa dizer o quê? Significa dizer que o vetor V3 vai ser 1/5 de V2 menos 2/5 de V1. Passei essas coisas para o lado de lá. Ou seja, eu escrevi o V3 como combinação linear do V1 e do V2.
Eu sempre vou poder fazer isso quando a forma escalonada aqui, ó, a matriz associada, a coluna associada ao V3 é uma coluna sem pivô. Isso significa dizer que essa coluna, né, que essa coluna é combinação linear das outras. A variável associada à coluna que não tem pivô é variável livre. E dizer que é variável livre, você pode escolher, por exemplo, essa variável igual a 1. Aí você vai colocar o vetor associado a essa variável, né, que é a coluna 3, a coluna associada a essa variável, como combinação linear das demais.